falei que ia voltar? Não falei? Sentiu saudade? Eu senti falta de vocês, queridos. Muito bem-vindos de novo, novamente, mais uma aula sensacional de física, projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. Nosso objetivo aqui é te levar, meu querido, te levar para a universidade pública. Você vai ter muito sucesso, vai ganhar muito dinheiro e vai fazer um churrasco para convidar todos os professores, né? E eu vou ser o primeiro, tá? Manda mensagem para mim primeiro, para estar com você neste momento de alegria. Eu sou o professor Matheus Tainan, o professor de física dessa matéria. Tá doido. Não tem o que falar. Tem o que falar? Não tem. É só alegria aqui, né, meu querido? É só alegria. Estamos falando sobre conceitos básicos da eletricidade. Você assistiu a primeira aula? Já assistiu? Então beleza, eu espero que sim, tá? Conceitos básicos, parte 1 já foi. Falamos sobre carga elétrica, né? O princípio fundamental da eletricidade, que são essas cargas elétricas. Agora falaremos da segunda parte, né? Conceitos básicos ainda, tá? Hoje tem duas partes teóricas e tem uma parte prática, uma parte de cálculo, que eu sei que vocês gostam, vocês estão aqui pelo cálculo, né? Pela física em si, né? No geral. Tá me seguindo no Instagram? Acessa lá, por gentileza, Matheus Tainan. Eu sou o seu professor de física, novamente. Manda para mim uma mensagenzinha lá, eu te respondo sem sombra de dúvidas, tá? Acesse o nosso site tá lindo, tá muito bem organizado, tá? Se você estiver aqui já no site, maravilha, porque aqui do lado tem... aqui do lado. Tem material para você, tá? O PDF, baixa... Tenta aí seguir junto comigo as coisas que eu estou falando, né? Anota junto, anota, gente, anota. Você vai precisar disso, vai precisar, com certeza. Aqui, ó, nada de print, tá? É anotar mesmo, anotar mesmo. Gente, essa aula vai ser tão boa, que amanhã você vai acordar às 5h02. Todo dia eu falo um horário diferente, né? 5h02 da manhã. Vai responder 4 questões de física, pode ser de eletricidade mesmo, tá? 4 questões. Vai pra academia, malha, corre 2 km, volta pra casa, toma um banho, toma café e aí sim você estará preparado para o seu dia. Pode me mandar mensagem, pô, manda lá pra você ver. Manda lá 5h26 da manhã pra você ver onde é que eu já vou estar. Já vou ter respondido as minhas questões, já vou estar lá treinando. Já esperando você pra treinar comigo, beleza? Treinar a mente e treinar o corpo também, que ambos, né, ajudam no nosso processo de aprovação. Beleza, meus amores? Beleza? De novo, eletricidade, conceitos básicos. Esse slide, ó, essa primeira parte, essa introdução, você já sabe. A gente já falou na aula anterior. Ah, você não viu não? Ah, você não assistiu não? Caiu aqui agora de paraquedas, a aula 2 já. Então, olha só. A eletricidade é um ramo sem igual da física. Eu até pintei essa lâmpada, eu vou pintar de novo, porque eu achei muito bonitinha ela pintada de amarelo. Olha lá. Gente, essa lâmpada amarela aqui, ela era muito ruim, tá? A eficiência dela era bem ruim. Ela, inclusive, gastava mais energia do que devia e esquentava o ambiente, né? Tá lá. Isso aqui, ixi, isso aqui vocês não vão gostar muito não, tá? Quando chegar na hora de falar desse conteúdo aqui, vocês vão achar meio difícil. Mas nada, né? Vocês são espertíssimos. Então, a eletricidade, né, fundamental, sim, isso aqui, queridos, ó, é o segundo conteúdo mais, tá? É o segundo conteúdo mais cobrado no Enem, então, atenção total sobre isso daqui, beleza? Tá aqui, falamos sobre carga elétrica na última aula, tô só relembrando, tá? Porque isso aqui a gente já leu, a gente já falou sobre cada uma dessas coisas aqui, tá? Falamos de carga elétrica, futuramente falaremos sobre corrente elétrica, sobre diferença de potencial, importantíssimo para eletrodinâmica, resistência elétrica, né? Estrutura e circuitos elétricos simples. Isso aqui cai demais nos vestibulares, mas cai demais mesmo, tá? Hoje, tá aqui, tais conteúdos envolvem às vezes a física, claramente, né? Dispositivos elétricos que você usa no seu cotidiano, tá? Volta aqui pra mim. Gente, isso aqui vai cair no seu vestibular. Isso aqui não é nem uma suposição, é uma certeza. Vai cair no seu vestibular com toda certeza, então vem comigo pra gente, ó, desvendar essa segunda parte de conceitos básicos da eletricidade. Vamos falar do nosso roteiro? O que falaremos hoje, gente? Ó, 3 assuntos, tá? Falaremos de processos de eletrização, condutores isolantes e força elétrica, tá? Força elétrica. Condutores isolantes, gente, eu coloquei aqui porque eu trouxe uma questãozinha para vocês sobre condutores isolantes, só pra gente entender mais ou menos o que está acontecendo, tá? Mas
de maneira geral, né, meus queridos, isso aqui são coisas bem intuitivas, tá? Já força elétrica não, força elétrica vai ter uma fórmula um pouco diferente, então eu preciso que vocês tenham um pouco mais de atenção na parte de cálculo dessa aula, tá? Eu trouxe aqui, ó, 2 questões de cálculo para vocês, 3 questões teóricas, então vamos tentar entender esses processos, tá? Para chegar lá onde? Lá na nossa universidade pública, né? Muito bem. Vamos lá? Vamos falar então sobre processos de eletrização. Nós temos 3, tá, pessoal? 3 processos de eletrização. O primeiro dele é o processo por atrito. Você lembra que na primeira aula de conceitos básicos, né, parte 1, eu falei sobre o âmbar? Que foi um experimento. Quem fez esse experimento? Tales de Mileto, filósofo sensacional, 600 anos antes de Cristo. Antes de Cristo ele já estava lá, pensando, né, fazendo filosofia e um pouquinho de física também, porque eles estudavam de tudo, né, de tudo um pouquinho. Beleza? Então, esse âmbar foi atritado, né, ele atritou esse âmbar com o quê? Você lembra? Mais, eu vou até botar um mais aqui, tá? Pele de animal, não foi? Pele de animal. Ele esfregou um no outro e ele percebeu que começou a atrair certos objetos, né, pequenos objetos. Ou seja, queridos, isso aqui é aquele mesmo exemplo que eu falei para vocês do pente de cabelo e dos pedacinhos de papel. O balão também, se você atritar balão e colocar aqui nos pelinhos do seu braço, você vai ver que os pelinhos do seu braço vão ficar tudo arrepiadinho assim, né? Vai tudo atrair. Então, esse é o nosso processo por atrito. Como é que funciona o atrito, professor? O que é atrito? É esfregar, literalmente esfregar um trem no outro, tá? Por isso que quando você vai tirar a camisa, eu falei desse exemplo da camisa, né? Você vai tirar a camisa, a lã passa no seu cabelo e dá aquele choquinho. Já aconteceu? Você apertar a mão de alguém e sentir um choquinho? Então, são esses elétrons livres que estão ali, ó, vacilando e às vezes ele te pega. Beleza? Então, o processo por atrito é quando um encosta no outro, esfrega-se um no outro. E um exemplo é o âmbar e a pele de animal. Vou colocar outro pra você aqui, ó, pra ficar melhor pra você enxergar, ó. Eu vou colocar aqui pra você balão mais cabelo. Esfrega balão aí no seu cabelo, na sua cabeça, e coloca ele aqui, ó, esfrega aqui, ó, e coloca perto dos seus pelinhos do braço. Se você tiver pelinho no braço, né? Encosta aí que você vai sentir seus pelinhos tudo se arrepiando. É loucura, né? A física tá aí, né? No nosso cotidiano. Tudo bem? Então, primeiro processo de eletrização por atrito. Precisa encostar. Beleza? Segundo processo é por contato. Por contato. Como é que é esse por contato? Gente, vou desenhar, hein? Vou desenhar pra vocês. Seguinte. Você vai pegar aqui uma esfera e outra esfera. Se você assistiu aí a nossa primeira aula, você já sabe, né, como é que funciona esse processo aqui. Como é que vai ser isso aqui, gente? Você vai encostar positivo, negativo. Não, neutro, né? Desculpa. Gente, beleza. O que vai acontecer? Se eu pegar uma esfera positiva e encostar numa esfera que está neutra? Positivo e neutro. O que vai acontecer? Isso mesmo. Daqui para cá vai acontecer essa transferência de cargas elétricas. Quantas cargas elétricas eu tenho na primeira esfera? Para você enxergar melhor. Ah, professor, eu tenho 6, ó. 3 de um lado, 3 do outro. 6. Significa o quê? Que 3 delas vão passar para cá. 1, 2, 3. Vai passar 3 para cá e olha só. Vai sumir 3 daqui, ó. 1, 2, 3. Sumiu. Beleza. É isso que vai acontecer, professor? É exatamente isso que vai acontecer. Esse é o nosso processo de eletrização por contato. Você encosta uma esfera que está positivamente ou negativamente eletrizada, encosta numa neutra, vai acontecer de forma natural. Você lembra de equilíbrio térmico? É a mesma ideia, é a mesma premissa do equilíbrio térmico. O calor flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. É a mesma ideia, tá? O eletrizado vai transportar esses elétrons para outra carga, tá? Para o outro corpo que está neutro. Beleza? Acontece com negativo também, professor? É claro, acontece. Só que tem que encostar, né?
Deixa eu desenhar aqui encostadinho no outro. Então vamos lá, ó. Você vai encostar no outro, perfeito, encostado. Então se tiver negativo, 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 do outro lado vai acontecer o quê? Negativo, 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 negativo. Isso mesmo. Se tem 5 de um lado, tem que ter 5 do outro também. Esse é o nosso processo por contato. É bem intuitivo, não é? É intuitivo. Deixa eu separar aqui. É intuitivo. Isso, perfeito. Duas esferas. Vocês já viram aqueles geradores que você encosta a mão e seu cabelo começa a ficar arrepiado? Já viu? O meu cabelo não, né? Porque tá fartando cabelo aqui, né? Mas os do braço ficam arrepiados. Quando você encosta naquele gerador, começa a arrepiar seus cabelos, né? Outra eletrização por contato. Tá passando, né, elétrons pro seu corpo e tá ficando arrepiado seus cabelos. Muito bom? Muito bom. Esse é o nosso outro processo, né? De contato, beleza? E o último é indução. Vamos ver o indução? Separar aqui. Como é que é essa indução? O que envolve, gente? Envolve a aproximação de um corpo eletrizado e um outro neutro. Esse cara aqui tá neutro. Aí tu vai vir aqui, ó, com um... Caramba, professor, que desenho bonito, professor. Catapimbas. Positivo, 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 positivo. Você vai chegar perto, você vai pegar um corpo eletrizado, vai chegar perto de um que não está eletrizado, e aí esse negócio vai começar, ó, a transmitir sozinho, por indução. Beleza? Indução, eu não preciso de contato, e eu não preciso de atrito, não preciso. Então vamos lá, isso aqui parece com aquelas propagações de calor, né? Condução, convecção e radiação, é parecido. Vocês perceberam, né? Que tá tudo conectado. Então por atrito, basta eu encostar um no outro? Não basta. Se você encostar um no outro, por atrito, não vai rolar. Se você só encostar a pedra de âmbar na pele do animal, vai ocorrer esse processo? Não vai. Você precisa esfregar, tá? Já o por contato, não. Só o fato de você encostar um no outro já vai transmitir esses elétrons de um ponto para outro, beleza? E no indução, não precisa nem encostar, só chegar pertinho. Por exemplo, um paralelo, na verdade, se você encostar, você precisa encostar no fogo para você sentir que está quente. Não, de pertinho assim, você coloca a mão perto, você já consegue sentir, né, o calor, mesma ideia. Você chega perto, uma esfera que está eletrizada de uma esfera que está neutra, e automaticamente já vai acontecer esses processos de eletrização. Beleza? Na tela, anota, meus queridos, anota. Um outro exemplo também, pessoal, da indução, pode ser papel alumínio e régua, uma régua plástica carregada. Você vai ver, você não precisa nem encostar, que eles já vão começar a ser atraídos um pelo outro, beleza? Anotado? Eu tenho esses 3 processos de eletrização: atrito, contato e indução. Beleza? Beleza. Professor, fácil demais, professor. Cadê você? Está aqui. Fácil demais, professor. Você tá doido. Muito tranquilo, muito tranquilo. Essa introdução é bem de boa, tá, gente? É bem tranquilo mesmo. Lembrando que aqui estamos no curso completo, tá? Eu estou falando com vocês de física do 0 até o avançado, né? Do iniciante até o mais avançado, do 0 ao 100. Então, isso daqui tudo cobre o seu edital, tá, gente? Tá falando lá eletricidade, então pode cair qualquer coisa. Qualquer coisa, professor, qualquer uma. Eu vou te falar, esse pessoal, eu conheci um dos caras, né, que fazia, elaborava questões, e eu vou te falar, velho, não do Enem, né, de outros órgãos. O pessoal tem uma criatividade que, meu amigo, eles conseguem, viu? Eles conseguem misturar muitas coisas, então fiquem atentos a todos os conteúdos, tá? Agora falaremos de condutores isolantes. Bem simples, gente. Isso aqui é bem de boinha mesmo, é bem intuitivo, tá? O que são os nossos condutores? O que eles fazem? Eles permitem fluxo. Permitem fluxo de corrente. Permitem fluxo de corrente. Permite, professor? Permite com facilidade. Permite com facilidade essa movimentação, tá? Ou seja, nós temos muitos elétrons livres naquela nossa camadinha. Você lembra lá do... Eu vou até já escrever aqui, ó. Tenho certeza que você já viu isso aqui em algum lugar, ó. Esse modelo atômico, queridos, volta aqui pra mim. Você lembra desse modelo atômico? Eu lembro, professor, lembro. Então, tem vários... Dentro dessa camada aqui, ó, da nossa eletrosfera, tá cheio de elétrons, né? O nome é sugestivo, certo?
Isso. Então, esse fluxo desses elétrons livres é muito fácil, é muito facilitado nos condutores, tá? Então, você encostou lá um negócio no outro, ele já vai permitir essa passagem. É como se fosse, deixa eu tentar traduzir para vocês, um fio grosso de eletricidade. Quanto maior a espessura do fio, mais fácil vai passar esses elétrons, não vai? Vai. E se fosse um fio bem fininho, professor? Um fio fino? Aí vai ficar um pouco mais difícil de passar esses elétrons, não vai? Exatamente. Então, queridos, o que a gente pode colocar aqui como exemplo também? O cobre. Cobre é um bom condutor? É um excelente condutor. Cobre, o que tem mais? Alumínio. Ouro. Ouro também é um excelente condutor, certo? E metais, né? Eu vou colocar aqui metais no geral. Metais são excelentes condutores, beleza? Eles permitem o fluxo de corrente muito mais fácil do que o isolante, né? E já falando então dos isolantes, então o que acontece? Eles dificultam, né? Se um permite, o outro dificulta. Ele vai dificulta o fluxo. Aqui então é tudo fechado. Aqui eu vou impedir, né? Eu vou dificultar que esse fluxo de corrente elétrica passe, né? Flua de um corpo para o outro, né? Então naturalmente nós temos o que? A borracha, plástico também. Plástico é um bom isolante. Plástico. Você sabia que o vidro também é um bom isolante térmico? Não, né? Desculpa, elétrico. A cerâmica também, madeira. Interessante, tá? Quando fala-se de madeira, fala-se de madeira seca, tá? Isso aqui é importante. Então nós temos aí esses exemplos de isolantes, tá? Tá aqui. Tudo bem? Quanto a condutores, gente, condutores e isolantes, bota aqui pra mim. Condutores e isolantes são conteúdos muito intuitivos, tá? Eu acho que você já tem em mente mais ou menos o que é um bom condutor, o que é um bom isolante, tá? A água, eu não vou falar sobre a água agora, porque vai ter um exercício que a gente vai falar sobre a água, tá? Mas ela não é um condutor, né? Mas não é um bom condutor, não. Ixi. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Anota o que você tem que anotar. Anota e vamos. Vamos pra onde, gente? Adivinha? Força elétrica. Gente, força elétrica é sensacional. É sensacional. É maravilhoso. Então, volta aqui pra mim. Eu tô bem perdido hoje com os botões aqui. São muitos botões pra me apertar. Gente, força elétrica vai ser uma fórmula muito parecida com a constante lá do Newton. O Newton, ele criou um pouco sobre força gravitacional, né, uma fórmula. Ele com um outro físico, o Cavendish, que complementou a fórmula dele. Então, essa fórmula de força vai aparecer pra gente lá na astronomia, tá? É óbvio que traduzida para a parte de mecânica, né? Não é exatamente igual. Mas a premissa é a mesma, tá? Como é que vai ser isso aqui então, gente? A nossa força, começa com F, né? Força, beleza. Vai ser igual ao quê? Eu vou ter uma constante aqui, tá? É um K0. Essa constante elétrica, tá? Vai ter um valor. Vezes, olha só. Como é que eu sei que duas cargas vão interagir entre si? Bom, eu sei que vai depender de uma parada que chama campo elétrico, que é a próxima aula que eu vou trazer para vocês, tá? A terceira aula que eu vou gravar sobre eletricidade é sobre campo elétrico, beleza? Então, pensa num ímã. Um ímã, ele só vai, um atrair o outro, vai depender de uma distância, não vai? Se você pegar um ímã e colocar aqui um outro aqui, né, ou um pedaço de metal aqui, dificilmente eles vão ser atraídos, né, com essa distância. Então, a gente precisa ter uma certa distância para começar a atrair, correto? Correto. Isso explica por que a nossa fórmula, tanto essa, né, quanto as outras, tem uma distância ao quadrado. Se tem uma distância ao quadrado, alguma coisa é ao quadrado, significa que ela é bem sensível, beleza? Então, ó, se eu tenho duas cargas aqui, uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair? Vão se atrair, né? Dependendo aqui do seu campo, isso aqui eu tô dando um spoiler da aula sobre campo elétrico, tá? Eu tenho, parece dois ovinhos, né? Fiz dois ovos aqui fritos. Deixa eu até apagar esse negócio aqui. E botar um menos mais bonitinho. Menos. Beleza. Desse ponto aqui elas não vão ser atraídas porque o campo não interagiu. Correto? Correto.
Mas vamos dizer que esses campos vão interagir entre si. O que vai acontecer, queridos? Ele vai ser atraído com uma força, não é? É exatamente essa força aqui, essa força elétrica. Essa força responsável pela atração ou pela repulsão das minhas cargas elétricas. Beleza? Então, além dessa constante, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de duas cargas, não vou? Então, carga 1 vezes carga 2. Professor, o que é esses tracinhos aí? O que significa esse tracinho, querido? Módulo. O que significa módulo? Significa que aqui eu não vou me importar com o sinal. Quando trata-se de sinal aqui, eu não estou me importando se é próton ou se é elétron, tá? Não me importo. Próton ou elétron, tanto faz, tá? Para mim, eu só quero saber o valor deles, ok? Dividido pela distância. Essa distância precisa estar ao quadrado, tá? Distância ao quadrado. Essa é a nossa fórmula. Essa é a fórmula de força elétrica. Está na tela para você. Professor, é só isso? É só isso. Só isso. Quanto que vale, professor, essa constante? Essa constante aqui vale 9 vezes 10 elevado a 9. Beleza, gente? Beleza, beleza. Isso aqui, então, é a minha constante. Deixa eu botar aqui para vocês. Constante. Constante não muda, é claro. O que é esse D? É a distância. É a distância entre essas cargas. E esse cara aqui é a minha carga elétrica. É minha carga elétrica. Maravilha. Você lembra como é que calcula a carga elétrica lá na primeira aula? Lembra, né? Claro que você lembra. Como é que calcula a carga elétrica? N vezes E. Pode ser que apareça aqui, professor? Pode ser que apareça. Se a questão for bem, né, bem legal, pode ser que apareça para vocês sim, tá? E lembrando que força é dada em newtons, né? Beleza. Tá aí. Anota, meu querido. Anota essa fórmula, porque, bota aqui pra mim, para aplicá-la vai ser um pouco difícil. Difícil assim, né? Porque observa aqui que eu tenho muita potência de base 10, certo? Então aqui é 10 elevado a 9. Lá na aula de conceitos básicos, você viu que a carga elementar de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Não é isso? A gente lembra disso daí, né? A gente lembra desse tipo de conteúdo. Então, vai aparecer para vocês muita potência, muita base, vai ter que lembrar daqueles conceitos da matemática. Então, vamos lá, prepare-se que as atividades vão ser mais intensas. Beleza? Falando em atividade, tá preparado já? Tá? Pegou aí seu... Ih, nem pedi, né, pra você pegar. Ih, já esqueci. Pega aí seu cachorro quente, pega aí um copinho de água pra equilibrar, né? Que equilíbrio é tudo, pô. Come um cachorro quente, mas bebe um pouquinho de água. Beleza? Pega seu material, anota essa fórmula e vamos? Vamos fazer atividade? Vamos lá, gente, atividade. Dá uma pausa, já vai no banheiro, tá? Porque agora são 5 atividades, ó, daquele jeito, tá? 3 teóricas, 2 de cálculo e a gente, ó, no bolso, encerra esse bloco de conceitos básicos da eletricidade. Vamos lá? Então, primeira questão, tá na tela, meus queridos. Está na tela para vocês. Vamos ler? Vamos ler juntos. Então tá falando assim, ó. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa, olha só, incorreta. Incorreta. Letra A. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. Errado. Errado. Gente, por favor, né? Quando é que a gente vai ter esses mesmos sinais aí? Não vai ter aqui, né? Um positivo, outro negativo, encosta. Muito bem. Tá, perdão, desculpa. Tô falando errado, hein? Desculpa. Vaga. Ele quer incorreto. Isso aqui tá corretíssimo, né? Quando a gente... Eu tô confundindo com outro conteúdo já. Já tô pensando lá na frente já, hein? Correto. Você lembra que a gente encostou aqui uma positivo, tinha 3 positivos, encostou no outro, ele também vai ficar com 3 positivos? Você lembra disso, lembra? Perfeito. Desculpa, hein? Perdão, tô pensando lá na frente. Tá lá. Letra B. Na eletrização, por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é chamado de indutor. Olha que nome bonito, gente. Corretíssimo. É isso. Já anota no seu material, porque isso aqui é extremamente importante. Então, na eletrização por indução, o corpo inicial ele é chamado de indutor. Perfeito. Letra C. Ao atritar 2 canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente? Não. Totalmente impossível isso aqui. Não pode. Tá? Quando você atrita, elas vão perder, né, prótons. Então,
aqui a gente fica eletrizado positivamente, tá? E não negativamente. Perfeito? Então, ó, letra C, errado. Já vamos marcar a letra C. Vamos ver as outras? A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Corretíssimo. E, após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga de sinal oposto à carga do indutor. Perfeito. Maravilha. Gente, questão teórica é muito interessante por conta disso, tá? Aqui você tem um conhecimento gigantesco, uma gama de conhecimento novo que já vai servir para as outras. Principalmente questão assim, ó, que pede a incorreta. Então, eu peço que vocês anotem esses conteúdos. Anota mesmo, tá, meu querido? Anota. E para você ler depois, ler de novo, ler de novo, ler de novo. E aí você vai ter um conhecimento, uma base muito mais sólida para as próximas atividades. Tudo bem, meu considerado? Tudo bem? É isso. Questão de número 1 já foi do bolso, no bolso. Questão de número 2. Vamos ler? Vamos ler. Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima-o de um filete de água que imediatamente se curva na direção do pente. Marque a alternativa que explica a forma correta, de forma correta, o motivo pelo qual isso ocorre. Tá lá. Letra A. Então, esfregou o pente, encostou, chegou perto da água e a água quis aproximar. Opa. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é. A água não é um condutor universal, tá? A água pura, inclusive, nem é um bom condutor, né? É isso. B. Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. Não. Nem vamos comentar, né, gente? Ridículo. C. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão. E vamos ver a letra D já? Porque ó, todas estão incorretas, também está errado, né? Alguma tem que estar certa. C e D. A C falou que em excesso, as cargas em excesso de mesmo sinal e de sinal oposto. Fala pra mim, gente. Diz aqui pra mim, vem aqui comigo. O que vai atrair? É carga de mesmo sinal ou é carga de sinal oposto? O positivo só vai ser atraído pelo negativo. Positivo atrai negativo. Então, só pode ser atraído se for sinal oposto, né? Só se for sinal oposto. Letra D. Letra D de doido, né? Olha lá. Então, ficamos com a letra D. Letra C. As cargas elétricas em excesso no pente, mesmo sinal, deixou esse aqui errado, tá? O correto seria sinais opostos. Tudo bem? Fácil demais? Fácil, médio ou muito difícil? Fala pra mim. Fácil demais. Você tá doido. Construindo vencedores, meus queridos. Construindo vencedores. Acesse o site. Já tá no site já? Já baixou esse material? Questão de número 3. Na tela. É a última teórica, tá? Aproveita porque a próxima... Quer dizer, aproveita não, né? Fique feliz porque a próxima... Cálculo e cálculo pra gente resolver, pra gente fazer. Vambora? Questão de número 3. A respeito do comportamento dos condutores isolantes, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Vamos lá, né? Número 1. O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em térmica. Beleza, até aqui ok. Em virtude das altas velocidades de elétrons livres? Não. O efeito Joule é aquilo que a gente comentou, não sei se foi nessa aula ou na outra, que quando você coloca o seu celular para carregar, ele esquenta, né? Ele esquenta. É devido a esse fluxo, né, de elétrons passando pelos condutores, né? Toda a sua chapa metálica, todo o circuito elétrico que tem lá dentro, ele aquece, mas não é por conta dessa velocidade de elétrons livres não, tá? Está errado. 2. Nos isolantes, os elétrons estão fortemente ligados aos átomos e por isso não podem mover-se facilmente. Perfeito, gente, maravilhoso. Você quer uma definição de isolantes? Olha que coisa maravilhosa. É isso, é exatamente isso, tá? Eles estão fortemente ligados aos átomos, então para quebrar eles ali, meu irmão, é muito difícil mesmo, tá? Então ele impede esse fluxo de energia lá dentro, beleza? Então anota mesmo, tá, gente? Por gentileza, anota isso aqui, tá? Isolantes fortemente ligados aos átomos. 3. Os condutores também podem ser chamados de dielétricos? Não. Dever de casa para você.
Eu quero que você coloque no comentário ou vá lá no meu Instagram, tá? E me manda lá o que são componentes dielétricos. E me fala por que os condutores não podem ser chamados de dielétricos. Manda lá pra mim. Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho. Dever de casa pra você, campeão. Vambora. Vem comigo. Quarta afirmativa. Os metais são bons condutores elétricos por possuírem elétrons livres em excesso. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Falamos sobre isso, né? Falamos. Metal são excelentes condutores. E eu até desenhei para vocês o modelo atômico, não foi? Elétrons livres são aqueles elétrons que ficam ali em cima, beleza? A química gosta um pouco mais do que a física disso. Inclusive, tá assistindo as aulas do Rafael? Meu amigo Rafael é sensacional, viu? O cara é bom mesmo. Bom de química, que é uma maravilha. Assiste as aulas dele, tá? E aí depois você vem aqui e comenta lá. Ah, professor, ele falou lá sobre esses elétrons livres. Beleza? Qual é a opção correta? Ah, professor, a gente falou que a 2 está certa e que a 4 também está certa, né? 2 e 4 estão certos, 2 e 4 são verdadeiros. Letra C de construindo vencedores. Exatamente. Anotou? Anota, gente. E principalmente, como eu imagino que a maioria de vocês tem a preferência por questões teóricas, né? Vocês aprendem mais. Cálculo normalmente é um pouco mais difícil, né, gente? Então, anota essas afirmativas aí, fala se está certo ou errado e o porquê delas, tá? É desse jeito que a gente consegue, gente. É desse jeito que a gente constrói conhecimento para essa prova que tá chegando, hein? A prova tá chegando, meu querido. Então, ó, fica de olho, fica esperto. E vamos embora para a questão de número 4? Vamos embora. Questão de número 4 na tela. Unifesp, olha lá. Sempre que é questão de vestibular, a gente já espera coisa boa, né? Duas partículas de cargas elétricas 4 vezes 10 é menos 16 e 6 vezes 10 também é menos 16 estão separadas no vácuo por uma distância de isso aqui, tá? Distância em metro, então correto. Sendo a constante essa, a intensidade da força de interação entre elas em newtons vai. Eu falei para vocês, né, que a força elétrica vai aparecer para vocês muita questão assim, ó, com um monte de potência, né? Um monte de potência de base 10. Então, quando esse aqui vier no seu vestibular, gente, vai vir um pouco mais pesado, tá? Vai vir pesado. Mas, ó, vem que aqui a gente destrincha, desmiuça, ó, passo a passo. Vamos lá. Qual que é a fórmula? Eu vou até apagar aqui porque vai precisar de espaço. Qual que é a fórmula de força elétrica, querido? É a minha constante vezes a carga de número 1 vezes a carga de número 2, tudo isso aqui dividido para distância ao quadrado, perfeito? Perfeito, professor. Lembrando que essas cargas, elas estão em módulo, tá? O que é módulo, professor? Não me importo com o sinal, eu só quero saber de número, apenas número. Beleza, qual que é então a minha constante, gente? A minha constante está aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, qual que é a minha carga 1? 4 vezes 10 a menos 16. Qual que é a minha carga de número 2? 6 vezes 10 também a menos 16. Tudo isso aqui dividido para a minha distância ao quadrado. Qual que é a distância ao quadrado? 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Meu Deus, professor, que tanto de número. Calma, meu querido, calma. Tá assistindo as aulas de matemática? Eu vou falar isso com muita frequência, tá, querido? Você precisa dos conceitos da matemática para arrebentar aqui na física, tá? Precisa. Quer que eu grave uma aula de matemática dentro da física? Deixa para mim no comentário. Fala para mim, professor, acho legal se eu gravar para mim uma coisa só de matemática dentro da física. Beleza, que isso aqui, ó, isso aqui vai cair com muita frequência para vocês, tá? Não só em eletricidade, mas em todos os ramos da física, beleza? Potência de base 10 vai aparecer. Beleza? Vamos continuar? Então, na tela. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou só multiplicar quem eu posso multiplicar, que são os números sem a base 10. 9, o 4 e o 6. Ah, professor, ficou fácil demais, hein? Faz aí pra mim. Quanto que é 9 vezes 4, gente? Sem calculadora, hein? 9 vezes 4, professor, é 36. E 36 vezes 6? 216. Multipliquei o 9, o 4 e o 6. Deu 216. Vezes. Como é, gente? Como é que eu vou trabalhar as potências de base 10 agora? Fala pra mim. Ah, professor, as potências de base 10 é o seguinte. Conserva a base. O que eu faço com os expoentes? Soma. Beleza.
Quanto que é? Ó, vamos fazer logo direto, hein? Fazer assim de um jeito fácil. Somos alunos, estudantes do Construindo Vencedores. Então nós sabemos que menos 16 e menos 16 dá quanto? Pensa em dinheiro, gente. Se pensar em dinheiro normalmente é mais fácil, né? Significa que eu estou devendo 16 reais para uma pessoa e 16 reais para outra pessoa. Se é negativo, eu devo. Quanto que eu estou devendo no total? Ah, professor, 16 para um, 16 para outro? 32. Perfeito. Então eu estarei devendo 32 menos 32. Perfeito? Perfeito. Porém, você mexeu no bolso da calça, achou 9 reais lá, ó, uma nota de 5 e duas de 2. Beleza, eu estava devendo 32 e agora eu vou pagar 9. Quanto é que dá isso, gente? Quanto é que é? Você estava devendo 32 e você vai pagar 9. Quanto que é? Devendo 32, paguei 9. Ah, professor, eu vou continuar devendo. Deixa eu colocar de outra cor aqui, desculpa, gente. Professor, eu vou continuar devendo, não vou? Vou continuar devendo. Vou dever quanto? 23. Eu tinha uma dívida de 32, eu paguei 9, sobrou 23. Tá claro pra você? Ficou tranquilo assim? Pensa em dinheiro que normalmente dá certo, tá? Se é negativo, eu devo. Se é positivo, eu tenho. Beleza? Gente, na parte de baixo, você lembra como é que faz isso? Bom, o 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. Perfeito? Perfeito. E esse 10 elevado a menos 9 ao quadrado, como é que vai ficar? Você lembra? Potência de potência, você vai multiplicar os expoentes. Quanto que é menos 9 vezes 2? Ah, professor, menos 9 vezes 2 é menos 18. Pô, fácil demais, hein? Fácil demais. Muito bem. Quer que coloque na tela para ficar melhor? Na tela. Gente, agora o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Lembrando, eu só posso dividir quem é igual, não é? Fazer a operação com quem é igual. Então eu vou pegar o 216 e vou dividir por 9. Que vai dar 24. Beleza. Esse cara aqui, ó, ele tá negativo. Se eu jogar lá pra cima, como é que ele vai? Ah, professor, ele vai positivo, aí. 10 a menos 23 vezes 10 elevado a 18, pô. Perfeito, perfeito, perfeito. Então eu tenho aqui, ó, 24 vezes. Mesma coisa, eu estava devendo 23 reais, mas eu tenho 18. Dá pra pagar a dívida? Professor, não dá não, vou continuar devendo. Quanto que eu vou ficar devendo? 5. 5. Só isso, professor, só isso. Só isso. Então, beleza, tá aqui. Newtons, né? Essa seria a minha resposta. Porém, você lembra que potência é potência de base 10? Notação científica tem que ficar entre 0 e 9? Aqui tá maior, não tá? Então o que eu vou fazer? Volto uma casa. Se eu voltar uma casa, vai ficar 2,4, não vai? Vai, ó, já tem lá na resposta, hein? 2,4. Mais 1, menos 5 mais 1, menos 4. Ou seja, letra D de doido. Tá lá na tela pra você anotar. Dá pausa, anota, viu, meu irmão? Anota que isso aí vai cair, viu? Isso aí vai cair com toda certeza. Quer dizer, né? Quase certeza que vai cair no seu vestibular. Beleza? Beleza, meus queridos? Anotado? Anotado. Beleza, vamos para a última questão de hoje? Última questão de hoje na tela, ó, da PUC, hein? PUC é bom demais, é bom demais. Tá lá. 2 objetos metálicos esféricos idênticos, contendo cargas elétricas de 1 e 5, são colocados em contato, depois afastados por uma distância de 3 metros. 3 metros. Considerando a constante de Coulomb igual a esta aqui, podemos dizer que a força que atua entre as cargas após o contato é... Ó, viu que respostas iguais, né? Ó aqui. E o 0, né? O 0 tá lá para dizer que tá lá. Então vamos lá, queridos. Como é que eu vou fazer isso? A minha força é a minha constante vezes o quê? Vezes as quantidades 1 e 2 dividido pelo distância, né? Pela distância ao quadrado. Gente, olha só. Por que eu não vou colocar o 1 e o 5 aqui? Por quê? Por conta dessa informação aqui, ó. Eles estão em contato. Então eles se encostaram, né? Tiveram contato. Depois eles se afastaram. Então, queridos, qual que vai ser? Primeiramente a gente sabe que vai ser repulsivo, não vai? Vai ser repulsivo. Por quê?
porque eles contêm cargas, né, são idênticos, né? As esferas são idênticas, então vai acontecer repulsão. Então, olha só, queridos. Eu tinha um coulomb. Eu tinha 5 coulombs, certo? Quando a gente coloca elas juntas em contato, o que vai acontecer? Ah, elas vão ficar em equilíbrio, lembra disso? Lembro, professor, lembro disso. Ou seja, quanto que vai ficar com cada carga vai ficar com quanto? Ah, professor, cada carga vai ficar com, 3, né? 3. Por que 3? Porque 5 mais 1 dá 6, 6 para 2 dá 3. Ou seja, cada um deles vai ficar com 3. Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo bem, né? Então, maravilha. Então, vamos lá, queridos. Então, minha força vai ser o seguinte, ó. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes carga 1, 3, carga 2, 3 também. A distância entre eles, 3 ao quadrado. Nossa, professor, é muito 3, mas aqui a gente já matou a questão, né? Então minha força vai ser o seguinte, 3 ao quadrado não é 3 vezes 3? Então 3 vezes 3, morreu. O que sobrou? 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Você vai falar pra mim que isso aqui é difícil? Pô, pelo amor de Deus. Fácil, mas fácil demais, fácil demais. Você entendeu essa parte aqui de cima? Por que eu tive que fazer isso? Por que eu tive que fazer isso? Por conta dessa informação aqui, ó. Entrou em contato. Se entrou em contato, vai rolar essa passagem, né, de um para o outro, até acontecer o equilíbrio. Um tinha 5, o outro tinha 1. Então, esse aqui mandou 2 para lá, né? Cada um ficou com 3. Beleza? Tranquilo? Então, foi uma repulsiva de 9 vezes 10 a nona. Fácil, 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 meus amores. Anotado? Anotado. Anotado. E chegamos ao fim da nossa aula. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Essa aula pra mim ficou sensacional. Eletricidade me agrada muito, é um ramo que eu acho interessantíssimo, assim como os outros, né? Mas eletricidade parece que é um pouquinho mais. Eu sou o professor Matheus Tainan. Ciência não é decorar fórmula, é entender o mundo em movimento. É isso, queridos. Muito obrigado. Beijo. Estuda, tá? Estuda, assiste as outras aulas. O seu vestibular tá chegando, hein? Falta pouquíssimo tempo e você tem muita coisa pra vencer, tá? Inclusive, estamos aqui para ajudá-lo. Me segue no Instagram, manda mensagem. Obrigado, te vejo na próxima. Tchau!